Oi, turma, do livro Quem Ama Educa, de Samitiba, parte 1, Educação como vive a família hoje, capítulo 5, Gente gosta de gente, o texto mais que gregário social. Animais que andam em bandos, em geral, são gregários. Apesar de estarem juntos, cada um se protege como pode contra o predador, baseado no instinto de sobrevivência. O bando tem seu líder, que é o macho mais forte. Ele defende sua ou suas fêmeas e respectivas crias. Seu reinado é mantido à força, até surgir outro macho que o desafie e o derrote. É a lei do mais forte. Os gnus africanos migram aos bandos milhares de quilômetros atrás de água e comida. No trajeto são devorados por leões, crocodilos e outros predadores. Cada um tem sua estratégia de caça herdada geneticamente. O leão aparta a vítima do bando e a coloca em campo aberto, onde fica indefesa. O crocodilo, por sua vez, arrasta o gnu para dentro d'água. Se os gregários gnus formassem uma sociedade, bastaria alguns mais fortes apontarem os chifres contra os predadores para que este desistisse da ideia de atacá-los e procurasse outras presas mais frágeis. As formigas e as abelhas formam uma sociedade, isto é, vivem juntas no mesmo ninho, cada uma desempenhando uma função específica, em benefício da coletividade. Entretanto, não formam uma civilização, pois lhes falta o que os humanos têm: inteligência, criatividade, liberdade, responsabilidade, educação dos instintos, sistemas educacionais, religiosos, econômicos, políticos e comunicacionais, solidariedade, cidadania ética. Nos grandes centros urbanos, às vezes os cidadãos agem como se estivessem num bando, cada um por si. Num assalto à mão armada, por exemplo, quem está vendo o crime nem se mexe, para não ser a próxima vítima. É a lei do mais forte, e o revólver confere a quem o impõe a condição de predador invencível. O cidadão, um ser social e civilizado, deve usar outros recursos para lutar contra os assaltos. Não deve reagir e infringir assim a lei do mais forte. Como ele pertence a uma sociedade, para se defender tem que utilizar os instrumentos que a sociedade lhe oferece. A civilização é solidária. Se um irmão da espécie se torna predador, é preciso que os outros se organizem para atendê-lo em suas necessidades básicas. Temos de nos defender dos predadores sociais atacando os focos que favorecem e alimentam suas formações. Não adianta apenas dar comida a quem tem fome. É preciso prepará-lo para que consiga comida por conta própria. Mas enquanto ele se capacita, fica sem comer? Está na hora, então, de nos envolvermos num trabalho social de recuperação desses predadores, não só lhes oferecendo-lhes condições de sobrevivência e educação. Educar significa alimentar o corpo enquanto se prepara para a alma. Esse trágico momento do assalto pode ser usado para educar os filhos. É natural ficar com raiva do assaltante. Com a testosterona do cérebro, vem a vontade de dar neles uns bons socos. E se estivéssemos armados, quem sabe até não atiraríamos. É educativo que a mãe ou o pai expresse seus sentimentos sobre a violência sofrida e depois todos poderem juntos, cada qual falando o que pensa e sente a respeito, enquanto os filhos se mostrarem interessados. É muito ruim ser assaltado, mas por pior que seja, um homem civilizado não pode fazer justiça com as próprias mãos. Isso cabe ao poder judiciário através das leis. Todos somos iguais perante a lei. Portanto, temos de cooperar para que a justiça possa agir. Podemos transmitir às crianças o sentimento de solidariedade e a prática da cidadania, e devemos tomar os devidos cuidados para não nos expor ao perigo. Não se pode paralisar a vida por medo de assalto, mas também não devemos nos expor desnecessariamente. E, por fim, é preciso participar de movimentos que ajudem os excluídos a recuperar a dignidade de ser humano. Vamos lá. Tem coisas que eu concordo plenamente com o autor. Tem coisas que eu não concordo, né? A entender o texto, ele está dizendo para a gente o seguinte: não adianta nada a gente ter um bando formado, né? Uma família,
se a gente não consegue se proteger juntos, né? O que acontece com os animais? Tem um bando de gnus, como ele colocou aqui como exemplo. Tem chifres, são grandes, são fortes. Porém, um leão acaba com o grupo todo, né? Ele consegue desgarrar um do grupo, joga num ambiente grande, né? Desfavorável, porque ele é meio abobado, o gnu, né? E vai lá e ataca. Crocodilo joga para dentro da onde? Da água, onde o gnu não tem costume de entrar. Vai lá e mata a sua vítima dentro do ambiente que é dele, do crocodilo. Nós, enquanto seres humanos, nós temos um pouco mais de sabedoria, né? Se fosse com a gente ia pensar assim, não, peraí, eu tenho chifre, né? O gnu, né? A gente ia se defender. Então, como ele não consegue pensar dessa forma, então ele se amedronta, ele se assusta e se entrega. No caso do ser humano, não é muito diferente. Você pode estar com a sua família indo para o cinema. Se um cara apontar uma arma para você, o que você vai fazer? Você também vai ficar amedrontado. Pode ser que naquele momento, se você está com 5 pessoas da sua família ali, pode ser que um saia correndo pelo susto, o outro pode ser que senta no chão e começa a chorar, o outro pode ser que queira agredir o assaltante. Cada um vai reagir de uma maneira, mesmo tendo essa questão da sabedoria, do conhecimento, né? Aqui, o Isamitiba coloca pra gente o quê? Que diante de uma situação de perigo, a família deve se unir, deve pegar aquela situação que aconteceu como um aprendizado para prevenir uma nova situação parecida. Mas que aquela situação não tem muito o que ser feito. É jogar na justiça dos homens, né, do judiciário, para ser resolvido. Aí é que tá. Essa parte que o Isamitiba fala, eu não concordo. Aí eu não concordo com o autor. Por quê? O nosso judiciário, lamento, gente. A justiça dos homens é muito falha. Mas é muito mesmo. O pobre menor aqui, ou o maior que está assaltando, né? Ele não é vítima da sociedade como todo mundo pinta. Desculpa. Eu tenho mais de 32 anos de sala de aula. Eu sei o que eu estou falando. Eu sou viúva de policial militar, que morreu na mão de um coitadinho da sociedade de 16 anos o carinha tinha, quando ele atirou no meu marido. Vítima de assalto, um policial militar. É que eu acredito demais num cara lá em cima, né? Porque a gente sabe que só nasce e morre de acordo com a vontade de Deus. Eu conheci um policial que tinha bala no corpo inteiro. Ele virou para mim e falou assim, minha senhora, como seu marido é azarado, uma bala matou ele, eu tenho bala aqui no corpo todo, eu tô aqui. Falei, isso é a prova de que Deus existe. Porque você com tanta bala sobreviveu e meu marido uma bala só não. Porque quem tem que morrer, morre. Quem não tem que morrer, não morre. É a vontade de Deus que é cumprida ali. Então, é a única coisa que me balsamiza a alma é saber que quando é chegado o momento, é Deus que determina. Não é a bala que veio do bandido, não é o desejo do bandido. É Deus. Então, é Ele que determina nossa vinda e nossa ida. Ponto. Mas a questão da justiça, eu discordo. Por quê? No momento que meu marido foi baleado, né, e foi morto, e deixou um filho aqui com 8 anos de idade para eu criar sozinha, como é que eu pego um filho que ama teu pai, que idolatra o teu pai, e falo para ele assim, olha, aquele serzinho que matou teu pai é um coitado, é uma vítima, e ele vai pagar perante o juiz, né, dos encarnados, aquilo que ele fez. Muitos não pagam, gente. Muitos vão lá, assinam e saem pela porta da frente, enquanto o policial tá com um monte de papel assim para preencher. Então, pela justiça dos homens, é difícil que essa justiça realmente seja feita. E você, em família, chegar no teu filho e falar assim, olha, aguarda que ele vai ser preso, ele vai pagar pelo crime dele. Pela justiça dos homens, eu não concordo. Tem muito que mudar.
Até porque veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, que era baseado em crianças que sofriam maus tratos, em canaviais, crianças de 4, 5 anos com facão maior do que elas iam lá para cortar cana e cortavam o dedo e era mutilado o braço. Crianças que iam para a carvoaria e acabavam com seus pulmões respirando carvão. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele foi criado para esse tipo de criança que sofre exploração infantil. O Estatuto da Criança e do Adolescente não foi criado para acontecer que nem eu ouvi recentemente uma criança de 12 anos falar para mim que se ele quebrar a vidraça de uma vizinha e a vizinha falar para ele que ele deve varrer a frente da casa dela todos os dias para pagar o que deve, já que ele não trabalha, então pelo menos que ele vai fazer um serviço para ela. Ele virou para mim e falou, mas é exploração infantil isso aí. Uma criança passar uma vassoura por algo que ele cometeu de errado. É exploração infantil? Então estão ensinando errado essa molecada aí. O Estatuto da Criança e do Adolescente não foi criado para deixar marmanjo ocioso, preguiçoso, folgado. Não. Né? Então, na sala de aula o professor não pode gritar. Peraí, professor tem uns que são mesmo desequilibrados, né? Tem caso e caso. Mas eu, por exemplo, eu falo alto. Eu sempre peguei sala, pelo menos no início, né? 44, 45 crianças numa sala de aula. Como é que você vai falar no tom natural? Por mais que todos estivessem quietos, você tem que atingir o fundo da sala. Você tem que atingir 45 pessoas. Como é que você vai falar baixo? Então, o nosso tom de voz é alto. E eu escutava, às vezes, em alguma reunião, a professora falando, uma mãe de um aluno falando, professora, a senhora grita na sala de aula. Eu falei, olha, peraí. Gritar é se esgoelar, né? É se desequilibrar. Eu não sou nenhuma doida. Mas eu falo alto sim. Eu preciso falar para 40 crianças. Como é que eu vou atingir o fundo da sala? Tem que falar alto. Mas isso daí é constranger a criança, é coibir a criança. Eu falei, não, é o meu tom, é o meu jeito. Então, as pessoas leem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei que nós temos, que é o judiciário que nós temos, e é absurdo. Esse cara que matou meu marido com 16 anos de idade, ele vai lá e ele assina, depois de 2 anos, vai ficar o nome dele lá, sim, que ele matou um policial, porém, ele tem ficha limpa para trabalhar. Ele tem ficha limpa para fazer o que ele bem entender, como se ele nunca tivesse feito nada de errado na vida. Porque depois de 2 anos que ele fizer os 18 anos dele, já ele não paga mais nada. É só até os 18. Que lei é essa? Então eu discordo com o nosso autor aqui, que eu adoro ele, o japonês, de que nós temos que deixar uma situação de perigo nas mãos da justiça dos homens. Essa justiça dos homens, e ainda depois, ele coloca aqui no final, que eu achei mais grave ainda, né? Você passa pelo perigo, você passa pela perda de algum ente querido, num assalto, numa situação de violência, e depois você vai lá e ainda passa a mão na cabeça, vai lá trabalhar com essa pessoa para que ela se torne uma pessoa melhor. Nós estamos longe dessa evolução ainda, moral, porque isso seria uma evolução moral. Nós estamos longe. Eu não vou ser hipócrita de falar que um garoto desse, 16 anos, que matou meu marido, que me deixou aqui sozinha criando um filho de 8 anos, que eu vou chegar lá nesse carinha e vou falar para ele assim, você é tadinho de você, né? O seu pai é separado, seu pai é um drogado, a sua mãe não cuidou de você, tadinho de você, por isso que você é revoltado, meu filho, por isso que você matou meu marido, por isso que você deixou meu filho sem pai, né? Então eu vou trabalhar você, eu vou cuidar de você, eu vou ser sua mãe agora. Não, é hipocrisia demais, a gente não tem perfeição moral para tudo isso. Mas eu também não tô aqui para falar que a gente tem que fazer e acontecer, que nem eu escutei gente falando, um cara desse tem que morrer, tal. Não, eu sou espírita, para começo da história eu não acredito em morte. Então um cara desse não tem que morrer, mas deveria sim. Aí é a parte que eu discordo e que eu acho solução para o negócio, né? Não sei se eu tô certo ou errado, aí vai de vocês, vocês me dão um retorno, mas o cara matou, o cara assaltou, o cara fez um delito, ele cometeu uma violência, poxa, não tem que passar a mão na cabeça dele, ele não é um coitado. Tem que dar oportunidade para ele pagar o erro dele.
E como é que se paga um erro? Comendo, bebendo, dormindo de graça? Tomando solzinho? Sendo assistido por terapeutas, por psicólogos? A gente aqui, que paga imposto, que trabalha pra caramba, não tem dinheiro para pagar psicólogo e esses caras têm psicólogo, né? Então, peraí. O que a gente pode promover diante de uma situação de violência? O cara tem que pagar pelo que fez. Ele tem que saber que nem filho, quando a gente está educando dentro de casa, o filho vai lá e jogou bola dentro de casa, quebrou um copo dentro de casa. Ele sabia que não podia jogar bola dentro de casa. Ele quebrou o copo praticamente sabendo que ele ia quebrar. Ele sabia que estava fazendo um negócio errado. O que você faz? Tira a bola do teu filho. Não é isso? Pelo menos por algum tempo. Ah, mas o cara vai ficar preso e está tirando a liberdade dele. Não, ele não está preso. Porque tudo que ele tem lá dentro, ele não sente que ele está preso. Inclusive, alguns estão formando, alguns lugares como esse, que guardam menores, estão formando maiores, mais marginais ainda do que já são. Porque de tanto passar a mão na cabeça. Não tem que passar a mão na cabeça. Pelo menos no meu ponto de vista, não. O cara matou, o cara roubou, o cara fez coisa de errado. Tira dele a liberdade, sim, mas que ele assuma responsabilidades. Então, ele vai comer, ele vai pagar pelo prato dele. Não somos nós aqui, trabalhadores, que ficamos sem entes queridos devido à violência que eles cometeram, pagando o almoço deles. Isso está errado. Eles precisam trabalhar, eles precisam produzir. Então, eles que vão fazer horta, eles é que vão criar galinha, eles é que vão fazer a comida deles. Ah, mas não pode dar uma arma na mão deles, uma faca na mão deles. Tem que ter uma pessoa ali supervisionando todo o trabalho desses caras, mas eles precisam aprender a fazer a comida deles lá, a trabalhar, né? Tem algumas penitenciárias, eu lembro que no Carandiru mesmo tinha, não sei se hoje em dia continua essa prática, mas eu lia muito artigo sobre o Carandiru na época da existência dele, né? E dentro do Carandiru tinha caras que saíam de lá artista. Eles faziam artes com madeira, palito de fósforo, palito de sorvete, artesanato. E eles saíam de lá artistas. Eles faziam aquela arte, revendiam aquilo lá, né? Vendiam para fora e ajudavam creches a manter o alimento das crianças da creche com a venda daqueles produtos. Ajudavam instituições com a venda dos produtos deles, independente se fosse creche, qualquer instituto que tivesse parceria com o Carandiru. Então os presos faziam aquela arte, vendia a arte deles, o dinheiro era revertido para a criança, para a educação, para a saúde. Olha que interessante. Eu não sei se existe isso hoje, não ouço falar. Mas na minha época, lá dos meus 15 anos de idade, eu escutava muito isso sobre o Carandiru. Achava o máximo. Agora não, o bandido fica preso, tomando sol, jogando bola, fazendo jogo de xadrez, assistindo vídeo, palestra. É tudo para eles. Ou seja, o cara já vive o egocentrismo, o egoísmo ao máximo. Porque quando ele coloca uma arma na cabeça de alguém, o que ele é? Egoísta. Ele acha que ele é o todo-poderoso e que ele pode tudo aquilo que ele quer devido a que ele tem uma arma na cintura ou na mão. Aí você vai lá e fica passando a mão na cabeça do cara ainda. Não dá, né, gente? Eu, pelo menos, penso de outra forma. Não acho que deve ter violência em cima de violência, não acho que tem que matar, não acho que tem que judiar, nada disso. Mas acho que o cara tem que pagar pelo que fez. Pagar pelo seu próprio sustento dentro da cadeia. Seja ele de menor ou de maior, não interessa. Eu, quando eu tinha, né, meus alunos, eu sempre falava, conta comigo enquanto vocês estão andando no caminho do bem. E quando vocês estiverem estudando, e quando vocês estiverem querendo trabalhar, formar família, conta comigo. Mas se sair do caminho, não conta não. Ah, eu tô nem aí, se a professora vai estar comigo ou não, aí é problema seu, meu filho. Se eu tiver com você é melhor, não é? Porque se eu tiver com o meu aluno, eu vou dando amparo. Tá com problema de saúde? Ó, tá aqui, isso aqui pode ser isso, pode ser isso. Esses dias mesmo eu tô conversando com uma aluna que teve um problema de formigamento na mão, falei pra ela, ó, cuidado com isso. Eu comecei desse jeito aí com a minha doença, não tô desejando a minha doença pra você de jeito nenhum, mas como é rara, então faz os exames da minha doença pra ver se você não tem.
Já descarta isso daí, porque é uma das piores que tem. É rara e é difícil de cuidar. Um outro lá, professor, eu estou estudando português, estou estudando para ser policial militar, eu estou aqui. Se você precisar fazer qualquer tipo de correção, qualquer tipo de orientação, eu estou aqui, estou do teu lado. A outra, eu estou correndo atrás de um lugar para ficar com a minha filha, né? Ela é autista, eu estou tentando ajeitar um lugarzinho para... Você viu a pessoa? Você viu algum documento? Você olhou lá dentro onde você vai deixar sua filha? Poxa, professor, essas coisas eu não fiz. Então, você vai orientando, mesmo depois de grande, depois de velho. Meus alunos estão ficando velhos, eu estou ficando arcaica. Eu acho o máximo eles me procurarem, eles falarem alguma coisa e eu estar ali norteando a vida deles. Me sinto útil e tenho certeza que eles gostam disso, porque senão eles não iam também ficar falando comigo, certo? Agora, tem uns... eu vou usar... Teve um no Facebook outro dia, chamei ele de lado e falei, rapaz, tu é pai e você tá usando maconha? Toma vergonha na tua cara. Que negócio é esse? Eu te ensinei isso? Eu coloquei a polícia militar no estado de São Paulo inteiro numa sala de aula para te ensinar a usar maconha? Não, né? Professor, isso daqui é só para relaxar, porque os dias são muito aflitivos, os dias são muito... como é que ele usou o termo? Esqueci o nome que ele usou agora. Como se o dia fosse muito ruim, então a maconha ia relaxar ele, né? Aí eu peguei e falei para ele uma vez, conversei pela segunda, eu sempre faço assim, 3. Na terceira eu falei para ele, é a última vez que eu vou falar com você, rapaz. Sua mãe é trabalhadora, sua mãe criou filho sozinha, sua mãe nunca te ensinou esse tipo de coisa, já perdeu um filho para criminalidade, e agora você vai dar esse desgosto para tua mãe também? Não é só para mim que sou professora que você está dando desgosto, não. Você está dando desgosto principalmente para sua mãe. Apelei. Adiantou alguma coisa? Professora, deu risada. Aí eu falei, então, beijo, filho. Siga teu caminho que eu vou seguir o meu. Eu não fico esquentando cabeça, porque eu ensinei. E aí é onde eu falo para os meus alunos. Eu falo, olha, eu faço prevenção. Agora, se entrar no erro, polícia passar, der uns tapas, levar preso, parabéns para a polícia. Teve uma aluna uma vez que chegou em mim, professora, a gente estava na porta da escola, chegou contando vantagem, né? Professora, a gente estava na porta da escola, estava formada, já era mocinha, e eu na escolinha que eu trabalhava. Aí ela foi me visitar, professora, a gente estava na porta lá da outra escola, não sei o que, conversando, não sei o que, quando vi, chegou uma policial, desceu do carro com o cacetete na mão e deu na perna de todo mundo. Poxa, que policial, que não sei o que, e falando mal da policial. Aí eu virei para ela e falei, mas o que você estava fazendo na porta da escola mesmo? Ela falou assim, a gente tinha saído mais cedo. Eu falei, saiu mais cedo, você tem que ir para onde mesmo? Aí, professora, a gente só estava conversando na porta da escola. Pode ficar na porta da escola? É certo ficar na porta da escola? Saiu mais cedo, vai para tua casa, vai ajudar tua mãe nos afazeres domésticos. Agora ficou na porta da escola, tomou cacetada. Tá certa a policial. Então a policial não tá errada não, ela tá limpando a rua. E por que a policial estava certa? Não é porque eu sou violenta não, gente. Não é tudo isso não. É porque na hora que ela limpa a porta da escola, o traficante não chega. Vamos parar para pensar? Se tem gente parada na porta da escola, o traficante vem, ele é amigo, ele é um cara legal, ele vai dar risada, ele vai brincar com todo mundo, ele vai ser, né, o cara. Agora, se não tem ninguém na porta da escola, o cara não se cria. Não se cria traficante se a porta da escola estiver vazia. É simples assim. Então, o que a policial fez, tá certo. O que ela vai fazer? Ela vai chegar lá e vai ficar, ô, bonitinho, vai pra sua casa. Ô, florzinha, ai, que bonitinho que tá seu cabelo hoje. Vai pra casa. Lógico que não. O serviço do policial não é esse, de ser agradável. Ele tem que ser um cara rígido na hora que tem que ser rígido. E eu tenho certeza que se essa policial chegou já descendo o cacetete na perna de todo mundo, é porque não foi a primeira vez que ela passou lá e viu aquela turma. No mínimo, ela já tinha falado antes. Pessoal, vai para casa, sai da porta da escola. Porque eu conheço essa policial e eu sei da índole dela. Então, para ela ter chego nessas condições, é porque ela já tinha avisado que nem a Patrícia avisa. 1, 2, aí na terceira já era. Então, não é que eu sou a favor da violência, nada disso, não sou. Como eu já falei, eu repito. Mas tem momentos que a ordem tem que ser estabelecida sim. E às vezes, para a ordem ser estabelecida, exige da gente uma rigidez, uma seriedade na situação. E a seriedade vem do treinamento de cada um. Eu tenho um tipo de treinamento, o policial tem outro tipo de treinamento. Então, tem que ser feito as coisas
para que elas caminhem pelo bem comum e não pelo bem de um. Essa história de passar a mão na cabeça de bandido, eu não acho certo. O que tem que ser certo é que cada um tem que receber de acordo com a sua obra. Fez o bem? Receba o bem. Fez o mal? Pague pelo mal, crie a consciência do mal que fez. Aí sim vem a transformação. Agora um filho vai lá e quebra as coisas dentro de casa e eu vou falar para ele assim, filho, não foi nada, a mãe compra outro, vai jogar videogame, vai. O que essa criatura aprendeu? Nada. Absolutamente nada. Ela vai quebrar tudo dentro de casa, porque eu quebrei uma coisa, minha mãe me premiou ainda, me deu um prêmio, ainda vou jogar, ainda trouxe pipoca para mim, olha que delícia. Então agora eu posso quebrar tudo. A educação não é feita dessa forma. A educação fez coisa certa. Tem um psicólogo, um estudioso antigo, eu acho que é o Killer, uma coisa assim, que ele fazia o toma lá da cá com rato, né? Toda vez que a experiência lá com os ratinhos, toda vez que o ratinho fazia aquilo que ele queria, ele dava alguma coisa que o rato gosta, queijo, água. Eu não lembro o nome desse estudioso. Foi na época do magistério, eu tinha 15 anos quando eu comecei a estudar esse cara. Então já tem muito tempo. E ele era daquele tipo, tudo que você vai fazendo ele vai dando, né? Para você perceber que você fez coisa certa e continuar fazendo, né? Então, essa história do agradar só funciona para quem tá fazendo coisa certa. Aí funciona bem. Incentiva, dá ânimo, né? A pessoa vai querer continuar fazendo, porque vê que tem resultado. É horrível alguém tá fazendo coisa boa e não ter mérito, não ter valorização, não ter um parabéns, né? É horrível isso. Aqui em casa sempre teve o peso e a medida. Eu virava pro meu filho e falava, parabéns, você fez coisa certa, parabéns, você passou de ano, né? Parabéns, mais uma vez deu tudo certo. Isso aí não tá certo, isso aí tá errado. Então, porque tá errado, já sabe como é que é, né? Então aqui sempre teve isso. E eu não criei nenhum delinquente. Tá aí, meu filho tá morando sozinho, ele mesmo se vira, ele é responsável. Agora, se é filho único, sem o pai, aos 8 anos de idade, e a mãe desse muita moleza, o que eu ia ter dentro de casa? Então, você tem que ter a dose certa para as coisas. Você fez coisa certa? Parabéns. Incentiva, continua, faz o seu agrado. Fez coisa errada? Você vai ser punido porque fez coisa errada. A gente não tem que esperar a justiça dos homens, o judiciário resolver. Isso é uma coisa que nós temos que resolver, né? É muito comum você pegar um ônibus e ter um baderneiro lá dentro do ônibus. O cara que bebe, que fuma. Já peguei ônibus um tempo atrás, o cara fumando maconha e bebendo dentro do ônibus. O ônibus com 30 pessoas dentro, o cara sozinho fazendo algazarra e ninguém para se mexer. Nós somos animais. Por que ninguém se mexe? Então, é uma coisa assim, nós não temos que ser cordeirinho o tempo todo. Porque, deixa que a justiça de Deus vai ser feita. A justiça de Deus vai ser feita de qualquer forma. Mas nós temos que reagir diante de algumas situações. Não estou falando aqui que diante de um assalto a gente vai reagir, pegar na mão do bandido, tomar a arma, nada disso. Nós não temos esse estudo que um policial tem, né? Nós não podemos reagir. Mas nós não podemos também ser tão cordeirinho ao ponto de passarmos por um momento de violência e achar que aquele cara é um coitado. Coitados somos nós, que trabalhamos, pagamos nossos impostos, ralamos para poder ter nossa casa, manter a nossa casa, nossos filhos, e um cara desse covardemente vem e tira a vida de um ente querido. E tira a nossa paz, e tira o nosso sossego. Já entraram na minha casa, furtaram minha casa. Eu não vi os distintos, mas eu sentia que minha casa era o quê? Uma repartição pública, pode entrar qualquer um a qualquer hora. Eu fui invadida, mesmo se eu não estando dentro de casa, eu me sentia invadida. Aí eu sei quem é, hoje eu sei quem é, e eu tô esperta. Eu não vou fazer o mal para a pessoa, não vou bater na mesma moeda que ela. Mas eu tô esperta. Não vai ficar assim, se de repente vier pela segunda vez, né? Então a gente tem que estar assim, perante as coisas, esperto, tem que estar ligeiro para a gente saber tomar uma atitude. Quando pegam a gente desprevenido, vai acabar acontecendo o que nem acontece com os gnus, né?
corre um para um lado, corre outro para o outro, mas depois, o que eu não concordei com ele aqui, o depois que passa a situação, é que tem que ser tomada uma providência sim, né? E uma providência séria. Não é uma providência de ficar esperando vir da ordem divina ou da ordem do judiciário, porque não vem, não. Eu trabalho com crianças, eu trabalho com pré-adolescentes e se não tiver uma ordem desde criança, desde essa pré-adolescência aí, a gente está criando realmente marginais, formados, dentro de escola. Principalmente dentro de escola. Quem é professor, que passe a ter disciplina na sua sala de aula, sim. Não tem que ter medo de estatuto da criança ou adolescente, porque você agindo corretamente, você não tem que ter medo de nada. Eu sempre agi corretamente, então eu nunca tive medo de nada. Ah, a mãe vai processar porque eu falo alto. Processo. Eu falo alto, e aí? Aí eu posso também processar por constrangimento, por coisas que está inventando, né? Os processos, eu escutei isso de uma advogada, né? Todo processo é via de mão dupla. A pessoa que vai te processar, ela tem que se segurar, porque você também pode processar ela. O negócio pode reverter. Então, eu nunca tive medo dessas coisas de processo, não. Nunca. Eu sempre agi de acordo com aquilo que eu achava que era correto em sala de aula, baseado em teoria, baseado em prática, baseado naquilo que eu tinha na minha mão. E eu nunca tive na sala de aula a formação de um delinquente. Se o cara se formou depois, se ele usa droguinha depois, aí já foi escolha dele na fase adulta. Porque enquanto era criança, enquanto estava comigo, o cara estava andando no caminho certo. Porque comigo é assim, tem que andar no caminho certo, né? Enquanto a gente está aqui antes deles, a gente veio para isso, para orientar. Então, a gente não pode ficar esperando muita coisa, não. A gente tem que fazer. E na educação, os pais são fundamentais nesse processo, os professores são fundamentais nesse processo. Você tem que dar quando tem merecimento. Quando não tem merecimento, você toma. É o contrário. A pessoa tem que sentir que fez errado. Se ela não sentir que fez errado, ela vai fazer de novo, porque ela foi agraciada, né? Aí não, né, gente? Aí não.